Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos nos preparando aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos da série Fonte Viva. Nesse caso, a obra Caminho, Verdade e Vida, primeira das obras da série. Nós tivemos aí um pequeno ajuste com relação ao horário do estudo. A gente vinha tentando fazer o estudo às 6h15, às terças e quintas, mas a gente achou melhor transferi-lo para esse horário das 22 horas até as 22h30. Claro que os episódios vão variar um pouquinho, vão às vezes um pouquinho mais de 30 minutos, enfim, em torno disso, mas a gente resolveu fazer essa mudança, torcendo também para que a internet colabore conosco. A gente fez alguns ajustes aqui, estamos na torcida para que as coisas agora possam dar prosseguimento, né, para que tudo possa dar certo. E dando continuidade então ao nosso estudo, sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. É sempre uma alegria a gente poder estar junto, estudando o Evangelho, a doutrina espírita, que são o pão da vida, nutrição para a nossa alma, força para a caminhada, nesses momentos de prova coletiva. É muito importante que a gente realmente possa se nutrir e caminhar juntos, apesar da distância, unir corações, unir pensamentos, para realmente fazer a diferença em nosso contexto, em nosso lar, em nossa comunidade, aproveitando os recursos que hoje nós temos para divulgar e semear o bem e a luz. E hoje nós vamos, então, seguir aqui com o capítulo 2 da obra Segue-me Tu, é o título, muito interessante, e Emmanuel vai recorrer lá a um versículo do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Tem aquela narrativa ali do Evangelho de João, já após a crucificação de Jesus, os encontros de Jesus com os discípulos após já a crucificação do Mestre. Ele tem, como a gente vê ali no Evangelho de João, nos evangelhos de modo geral, Jesus se encontra algumas vezes com os discípulos, mas propriamente depois da crucificação, depois ele, entre aspas, parte. Isso não quer dizer que ele depois não teve outros momentos que encontrou, que visitou Pedro, mas ele teve um período ali de maior proximidade, depois ele então, digamos assim, retorna às suas esferas e tal. Então esse é um dos encontros que está ali. E então Emmanuel pega lá o versículo 22 que diz: Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, é nesse diálogo aqui que Jesus tem aquelas famosas perguntas para Pedro. Aqui Jesus está dialogando com Simão Pedro, e ele pergunta: Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Então é nesse diálogo aqui, nesse contexto. Em um determinado momento, eles estão andando e João, ou melhor, Pedro percebe que João, o evangelista, havia ficado. E então ele faz uma pergunta sobre o que seria o destino de João, né? Qual que seria a tarefa que lhe caberia. E então que Jesus traz essa frase profundamente simbólica, claro, fazendo até uma referência, uma das referências na qual poderíamos pensar aqui, é a própria referência de que João, dentre o grupo dos apóstolos, tinha uma tarefa diferente. Ele seria aquele que permaneceria por mais tempo encarnado, por muito mais tempo que os outros apóstolos, de um modo geral. João ficaria ali até quase o final do primeiro século, encarnado, teve as suas tarefas específicas, como, por exemplo, a escrita do Apocalipse. Então, ele teve uma tarefa bem diferente dos demais apóstolos, que, de um modo geral, desencarnaram perseguidos, martirizados. João não, João morreu de velhice, foi perseguido também, passou por muitas lutas, foi exilado em Patmos, mas, enfim, tinha uma característica diferente. Então, essa resposta de Jesus, ela tem um sentido mais factual, falando dessa própria característica, que seria a tarefa de João, mas um sentido simbólico também, que é o que Emmanuel vai querer trazer aqui para a gente, no sentido assim de que cada um vai ter a sua tarefa na seara do Cristo, e que ele vai orientar cada um quanto à sua tarefa.
e que não nos cabe uma preocupação excessiva em relação à tarefa do outro, nem tampouco fazer dessa tarefa do outro, da escolha do outro, dos caminhos do outro, uma exigência ou uma medida para o nosso trabalho com Jesus. Ou seja, o meu aceite ao convite de Jesus, a minha entrega ao trabalho e à seara com Cristo, não pode depender das escolhas, dos caminhos de terceiros. Tem que ser uma decisão pessoal. Tem que ser uma escolha pessoal do meu coração de abraçar, de fato, a tarefa com Jesus. Porque se eu deixo esse convite ao sabor das definições de outros, eu nunca vou efetuá-lo. Porque as pessoas mudam, as pessoas tomam outros caminhos, as pessoas são falíveis. Então, se eu deixo isso ao sabor das escolhas e circunstâncias, eu nunca efetivamente vou avançar com Cristo. É preciso que esse convite ele seja meta para mim. Ele esteja acima de qualquer outra coisa, até porque, na medida que entendo o que é esse convite e aonde ele vai me levar, eu entendo que ele é a melhor maneira de amparar os outros, aqueles com os quais me importo, aqueles que amo. A minha seguida, a minha caminhada, melhor dizendo, com Jesus, o meu ato de segui-lo não pode depender das escolhas daqueles que amo, por exemplo. Às vezes a pessoa que eu mais amo não quer segui-lo, não está interessada nisso. Eu preciso respeitá-la, amá-la do mesmo jeito, mas que isso não seja um impedimento para que eu me dedique à vivência do Evangelho. É isso que Jesus quis dizer naquela frase dele, às vezes tão incompreendida, quando ele fala assim: quem ama pai ou mãe, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa frase de Jesus, óbvio que não vamos entendê-la como um menosprezo aos deveres sagrados da família, da amizade, mas é preciso entender que, acima de tudo, deve estar a nossa busca por Deus, a nossa busca por comunhão com o divino, que é o que o Evangelho nos ensina. Porque a nossa ascensão espiritual, essa escolha nossa, é a melhor maneira de ampará-los, de contribuir com eles, o nosso exemplo, o nosso testemunho. Então, você imagina, se Lívia, por exemplo, fosse atrelar a escolha dela de seguir Jesus à escolha de Públio Lentulus. Ela não teria feito o que fez e não teria contagiado, inspirado como inspirou Públio Lentulus, só que depois de um tempo ela soube esperar. Assim Joana de Cusa, assim Quinto Varro no livro Ave Cristo. Imagina se Paulo fosse atrelar a escolha dele de seguir o Evangelho à postura dos seus amigos, à concordância dos seus amigos. Ele não avançaria, ou ao seu pai, por exemplo, que não concordou. Então é amar, seguir amando as pessoas, mas entendendo as suas escolhas, as suas posturas, que não podem ser definidoras para a nossa escolha de avançar com Cristo. Entendendo que avançar não significa abandoná-los ou fugir dos deveres. Não, avançar é um caminho, sobretudo, interno, de transformação interior. Porque muitas vezes, como o outro não quer avançar, não quer transformar certas coisas, eu me sinto preso e não quero mudar certas coisas em mim também. Ou sigo justificando internamente certas coisas em mim porque o outro segue adotando antigas posturas. Então, é preciso criar essa independência, que não significa abandono, exclusão, menosprezo, muito pelo contrário, é mais amor ainda, é testemunho ainda maior de amor. Então, só dessa frase de Jesus a gente já tira muita coisa. A importância de ser aí uma decisão do nosso coração realmente de seguir adiante com Cristo. Mas, avançando aqui nos comentários de Emmanuel, ele diz: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Aqui tem uma palavrinha de Emmanuel que é essencial nesse parágrafo, nessa frase, que é a palavrinha altamente. Porque é óbvio que num trabalho espírita, num trabalho cristão, você vai se preocupar com o outro, com as tarefas do outro, quando o outro não está indo bem, quando não estão executando muito bem. Lógico que vai ter uma preocupação que é natural, faz parte, né? Uma casa espírita, um grupo espírita é uma unidade, é um corpo. Se uma das partes do corpo não está funcionando bem, é preciso olhar para essa parte, é preciso ver do que se trata.
A questão é, e aqui a importância da palavrinha de Emmanuel, altamente preocupados, excessivamente preocupados. Porque geralmente, quando isso se dá, é porque aí estamos muito pouco preocupados com os nossos trabalhos. Porque quanto mais a gente toma consciência da dimensão dos trabalhos a serem feitos com Cristo, especialmente dentro de nós, menos tempo e energia a gente tem para ficar excessivamente preocupado com o que compete aos outros, como, por exemplo, a transformação do outro, que é essencialmente uma busca, uma escolha, um caminho seu. Lógico que vai existir o carinho, a preocupação natural, a conversa, o diálogo. Agora, excessivamente, quando aquilo nos absorve, quando aquilo nos impede de agir, quando aquilo se torna uma aflição constante, geralmente é porque algo estamos esquecendo na nossa linha de ação, no nosso campo de ação. Então é importante atentar para essa palavrinha aqui que faz toda a diferença. Emmanuel não nos está estimulando a uma indiferença para com os nossos irmãos, para com as atividades de uma casa espírita, de um grupo espírita. Né? Não, nós temos que ter essa preocupação, esse cuidado para que o todo esteja harmonizado. Para que o todo esteja harmonizado, as partes precisarão estar também. Então é preciso ter essa preocupação. Agora, altamente preocupados, aí está o problema. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Então, Emmanuel aqui é muito sutil, como muitas vezes ele o é. Ele está dando sutilmente aqui as motivações que muitas vezes nos levam a essa alta preocupação com as tarefas conferidas a outros. Quais são? Muitas vezes é a falta de uma execução sincera e aperfeiçoada, ou cada vez melhor, das tarefas que nos cabem, da nossa parte. Quanto mais eu estou preso em posturas terceiras, quanto mais isso me absorve o tempo e energia, me causando profundas aflições, mais esquecido, de um modo geral, eu estou do quanto eu tenho por fazer internamente. E esquecido do fato de que, em fazendo esse trabalho em mim, eu estarei tendo a melhor contribuição, estarei dando a melhor contribuição para eles. Para esses que talvez não estejam assim executando tão bem a sua parte, o meu exemplo, o meu testemunho de fé, de disciplina, de constância, de bom ânimo, de entusiasmo, é a melhor maneira que eu tenho de trazê-los também à execução mais adequada, mais correta das suas atividades na parte ou na frente de trabalho em que estão inseridos. Então é muito importante isso. Quanto mais eu estou fixo em terceiros, e Jesus fala isso muitas vezes no Evangelho, isso geralmente significa o quanto não tenho olhado para mim. Quando estou fixado lá no cisco, geralmente a trave está aqui e não tem sido enxergada. Então, é foco no nosso trabalho, até para que tenhamos mais clareza, mais discernimento para entender o outro nas suas demandas, nos seus desafios, nos seus tropeços e auxiliá-los. Porque essa é uma parte da fala de Jesus conhecida lá no Sermão do Monte que a gente esquece. A gente geralmente só se fixa naquela primeira parte, né? Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no teu. Mas tem um complemento. Jesus diz, tira a trave no seu, e então vai ter melhor clareza, melhor profundidade para ajudar o seu irmão a tirar o cisco do dele. Ele não está falando assim, olha só para sua trave, tira ela e esquece o outro. Não, ele está falando, tira a trave do seu, para que você, vendo melhor, quando a gente se despe do orgulho, da vaidade, das ilusões, pelo trabalho interno, a gente tira a trave e vê melhor o outro. Quando a gente não faz isso, a gente muitas vezes vai projetar no outro uma série de problemas que são nossos e não vamos ver a realidade do outro. É isso que está sendo trabalhado aqui. E é isso que Emmanuel vai prosseguir dizendo, quando ele fala assim, algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes, confortemo-lo com a legítima compreensão. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que dar
para o meu companheiro de trabalho na seara do mestre, na seara espírita? Compreensão. E como é que eu compreendo? Com clareza de olhar, com discernimento. Porque se eu não tenho isso, se eu não tenho feito esse trabalho de purificação íntima, que me traz uma visão mais clara, Jesus mesmo dizia, os olhos, na medida em que o coração se purifica, se tornam mais puros e conseguem enxergar melhor. Se eu não faço isso, eu não consigo compreender de fato a situação do outro. O que o outro está passando, o que é essa nova proposta. Às vezes ele mudou completamente ali, deu uma guinada na sua vida, quis mudar de tarefa, quis mudar de linha, de orientação, de rumo. Se eu não estou com muita clareza, discernimento, serenidade interior, eu vou projetar as minhas perturbações, os meus impulsos no outro, nas circunstâncias, e vou ver tudo turvado. Vou fazer uma leitura equivocada das circunstâncias. E vou ver um monte de problema onde às vezes não existe. Ou, às vezes, não vou ver problema onde de fato existe. Entende? Então, daí a importância desse clarear dos nossos olhos. E isso não se faz sem cultivo interior de serenidade, que se consegue através da prece, através do estudo, da reflexão pessoal, do trabalho no bem, que é um dos esforços que mais nos abre horizontes e mais nos traz clareza de visão. Tudo isso é imprescindível para que a gente possa, de fato, auxiliar. Mas o primeiro recurso que nos cabe dar a um irmão nosso, quando surge uma mudança de circunstâncias na sua tarefa, por exemplo, é compreensão. Vamos compreender, vamos fazer uma leitura paciente, não impulsiva das circunstâncias. Às vezes, prossegue Emmanuel, surge um deles modificado ao nosso olhar. Reparem um detalhe, ao nosso olhar. Pode ser que as modificações que estamos vendo pelo nosso olhar são bem diferentes das modificações reais. Então é importante fazer essa distinção entre a realidade e a nossa leitura dela. Por isso que os olhos, mais do que janela da alma, eles são candeias, são faróis, porque a luz interna ou a ausência dela se projeta para fora, mudando a realidade das coisas. Quanto mais límpida é o nosso mundo interior, a nossa mente, menor é essa deturpação da realidade. Por isso que a mente é o espelho da vida, na definição de Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida. Quanto mais eu purifico, quanto mais eu clareio esse espelho da minha mente, mais limpidamente, mais corretamente eu vou estar enxergando a realidade. Então, às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam, então já surgem as acusações, está obsidiado, está perdido, está equivocado. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quantas vezes isso não acontece? Se a gente pegar as histórias ali dos discípulos mesmo, quando Paulo começa a pregar aos gentios, quantos certamente não o julgaram por aquilo? Falaram, esse aí está perturbado, está se desviando. Mas aqueles mais serenos, aqueles mais ponderados, como Pedro, Barnabé, foram entendendo a sua finalidade, foram abrindo espaço para um trabalho no cristianismo que foi essencial para mantê-lo vivo, para fazê-lo difundir pelo mundo. Então foram aqueles que compreenderam. Paulo mudou completamente a sua vida, ele deu uma guinada absurda. Você pensar que ele era um fariseu daqueles mais ufanista, fechado, exaltando ali só o seu povo, e de repente ele se torna o maior dos defensores dos gentios. Imagina, para os primeiros cristãos ali, sobretudo para aqueles mais arraigados nas velhas tradições, lembrando que eles eram os primeiros cristãos todos judeus, muitos devem ter visto em Paulo como alguém que estava perturbado, como alguém que estava se desviando. Mas existiram aqueles ponderados que foram entendendo as finalidades, o convite do Cristo a ampliar os horizontes do cristianismo, a alcançar outros povos, outras culturas, outros corações. Mas graças àqueles que não se deixaram levar pelo impulso. E poderíamos citar outros vários exemplos, mas a importância disso, de ter critério, de analisar com cuidado, antes de ir ao irmão, conversar e verificar, fazer uma leitura serena, sem impulso. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento
através de todos os ângulos. Lembra lá a postura muito lúcida de Gamaliel, quando os discípulos estavam para ser presos ali, Pedro, Felipe, João, quando estavam por ser presos por conta daquela doutrina que pregavam, que muitos julgavam ser uma heresia, um desvio da lei e tudo mais, Gamaliel diz, olha gente, vamos ponderar aqui, vamos analisar, deixa eles, vamos deixar o tempo passar. Porque às vezes nós estamos aqui obrando, ou seja, trabalhando contra Deus. Se a obra deles for divina, ela vai prevalecer. Se não for, não vai adiante, não vai avançar. Então, que não sejamos nós os que estamos criando empecilhos para essa obra. Vamos ver, vamos analisar, vamos dar tempo, vamos ver a característica do trabalho. Então, Gamaliel, sendo fariseu ali, foi muito lúcido e não foi compreendido nem por Saulo naquele momento, que era um dos que mais enfaticamente defendia ali, né, a perseguição àqueles que eram, até pouco tempo, companheiros seus de experiência religiosa, que agora estavam tomando novos rumos. Mas novos rumos que estavam nos desígnios do alto. E por isso, então, Gamaliel pondera, olha, não sejamos nós aqueles que serão pegos laborando contra Deus. Deixemos. Se é uma obra divina, perdura. Se não é, não perdura. Então é preciso termos muito cuidado diante de irmãos nossos que vão tomando outros caminhos, outros desígnios, porque às vezes pode ser um chamado de fato, uma tarefa. Existirá outras vezes que não? Sim. Existirá outras vezes que é de fato uma perturbação, que é de fato um desvio? Sim. Mas é preciso em tudo paciência e serenidade para analisar a longo prazo. Porque em se vendo a longo prazo e se entendendo que realmente há ali um desvio, nós temos o critério do evangelho para analisar, nós, no nosso caso espíritas, nós temos o critério ali de Kardec para analisar, em se vendo, aí há espaço, claro, para uma conversa, para um diálogo, para um debate, enfim, como, por exemplo, depois Paulo fez com Pedro. Quando Pedro, na comunidade de Antioquia, começou a se equivocar, afastando-se dos gentios, isolando-se, criando um problema ali de divisão, Paulo o chamou, conversou com ele, Pedro reconhece o erro, e é bonita essa passagem que diz Emmanuel que a humildade de Pedro ali salvou o cristianismo, a humildade que ele teve diante do chamamento de Paulo para não criar uma divisão maior, para não alimentar intrigas. Ele aceitou, digamos assim, o puxão de orelha. Paulo foi um pouquinho enérgico, convenhamos, mas Pedro aceitou com humildade porque havia sinceridade na busca. Ele queria acertar. Paulo também. Então se ajustaram. Mas Paulo, até chegar aquele momento, ele esperou um tempo. Ele esperou, foi observando, foi analisando, até chegar o momento de dar um toque em Pedro. E assim, a gente poderia citar vários exemplos também, né? Porque na família cristã existe preocupação, mas não preocupação excessiva e destrutiva. Nós estamos todos dentro de um mesmo trabalho, várias frentes de trabalho, e devemos uns aos outros carinho, respeito, atenção, conselhos até, né? Troca de ideias, mas sempre dentro do âmbito da ponderação. Por isso, Emmanuel diz, talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, às vezes, são novas resoluções do mestre. Houve um momento, por exemplo, em que Barnabé afastou-se de Paulo nas viagens, porque eram novas deliberações. Paulo arrumou um outro companheiro para seguir, Barnabé foi seguir a outros, foi atender outros propósitos. Não necessariamente era uma queda, era uma mudança de planos do alto. Percebem? É preciso ter essa atenção. Nós não penetramos de todo o domínio das causas das coisas. Só o tempo pode dizer. E por isso a observação com ponderação, com equilíbrio. Estimulando o irmão, trazendo a ele compreensão, mas entendendo que Jesus pode ter para ele planos diferentes do que os que nós consideramos os mais adequados, e que a tarefa que ele vai desempenhar para onde está indo agora, para onde está se mudando, pode ser essencial. E muitas vezes nosso ímpeto de tudo querer controlar numa obra que não é nossa, nós não somos os senhores da vinha, nós somos simples servidores e trabalhadores da vinha. Às vezes, nessa ânsia de querer controlar tudo, a gente acaba prejudicando
impedindo, por exemplo, o florescimento de novas tarefas, de novas atividades, de novas frentes de trabalho. Quantas resistências às vezes não surgem numa casa espírita, diante de uma nova proposta de trabalho, já se cria uma resistência logo de pronto e não deixa, não se abre espaço para ver quais os frutos daquilo, quais as raízes daquela atividade. Muitos trabalhadores são assim abafados no seu potencial, são assim desanimados. Enfim, é preciso em tudo na vida o bom senso, o equilíbrio e, acima de tudo, compreensão, que nasça de uma mente sintonizada com o alto e de olhos puros, de olhos que saibam, que possam realmente ver mais além. O bom pastor, prossegue Emmanuel, permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então, acima do nosso controle na obra, na verdade, está o controle do Cristo, e é esse o que importa. Ele, em verdade, é o bom pastor. Nós somos ovelhas, conduzidas por Ele. Quando nós nos colocamos assim muito como condutores da obra, cuidado, nós podemos nos sobrepor aos desígnios do Mestre e criar empecilhos. É preciso reconhecermos que poderemos ter tarefas de orientação, de direção, isso faz parte, mas que, acima de tudo, o pastor é Ele, e que precisamos deixá-lo exercer essa sua função atribuída a ele pelo próprio Mestre, pelo próprio Pai. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Então, primeiro e mais fundamental dos nossos deveres, fazer a nossa parte, bem feita, dando o nosso melhor e sempre buscando melhorar. Sempre nos reconhecendo imperfeitos, vasos frágeis, mas que no nosso esforço podemos nos tornar cada dia instrumentos melhores. Há um imperativo na vida, há um imperativo sobretudo para o discípulo do Cristo, que é o discípulo, ou melhor, que é o imperativo do sede perfeitos. A orientação de Jesus. Não temos qualquer pretensão de um salto alcançarmos a condição dos grandes tarefeiros, mas naquilo que nos foi deferido, nas tarefas que nos foram conferidas, fazer o nosso melhor e nos esforçarmos por fazê-las cada vez melhor. Porque se recebemos essas tarefas, é porque o alto, de algum modo, confia em nós para a sua execução. Que possamos também confiar em nossas capacidades, nos aperfeiçoando para bem fazê-las. Fazendo isso, isto é, fazendo a nossa parte, estaremos mais tranquilos com relação à parte dos outros, estaremos já estimulando-os ao bom exercício da parte que lhes cabe e teremos mais clareza para fazer uma leitura adequada da situação. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho por realizar. É o que falávamos. Quanto mais fundo mergulhamos em nós, mais nós temos a dimensão do trabalho a ser feito. Mais entendemos a energia que isso vai nos demandar. E mais nos concentramos nisso. É mais ou menos assim. Existe uma frase que eu gosto de um espiritualista católico, e ele diz assim: quem ainda não está em guerra com si, está em constante guerra com os outros. É preciso entender o símbolo. Essa guerra da qual ele fala é aquela guerra que Jesus diz quando fala que não veio trazer a paz, mas a espada, ou quando Paulo diz acerca do bom combate, é a guerra conosco mesmos, no interior, no íntimo do nosso coração, vencendo aí o velho eu para abrirmos a renovação. Então é uma luta, todos nós que vamos mergulhando nessa luta interna sabemos dos desafios disso. Enquanto não estamos nessa luta, nós estamos sempre em luta com os outros. Nós estamos sempre projetando esses nossos conflitos nos outros e, por isso, criando essa guerra exterior. Por isso é bonito o símbolo da cruz do Cristo, que Emmanuel vai dizer, é o símbolo de uma espada virada de cabeça para baixo e embainhada, fincada no solo. Como é dizer que o discípulo do Cristo cessou a guerra com seus irmãos, porque a guerra agora ele fincou no seu próprio coração, na sua própria terra interior, no seu próprio mundo interno. É a luta, a boa luta do bom combate. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, veja, olhos mortais, não olhos do espírito. Se nos esforçarmos por ver pelos olhos do espírito, veremos muito mais do que os olhos mortais revelam.
faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, ainda que o outro esteja se desviando completamente, ainda que essa seja de fato a realidade, se você já fez o que estava ao seu alcance, se ele segue esse caminho, eu preciso respeitá-lo, amando ainda assim, e seguir avançando no seu caminho, que é o que melhor você pode fazer por ele nesse momento. Mas cuidado também nos julgamentos precipitados, porque o que nos parece desvio pode ser, na verdade, mudança de planos do Cristo, chamamento do Cristo para novas frentes de trabalho que poderão se revelar mais adiante essenciais. Então fica aqui a reflexão que Emmanuel nos propõe, não de indiferença em relação aos outros, mas de compromisso com Cristo, compromisso esse que se irradia naturalmente, amparando, inspirando a terceiros. Compromisso com a nossa transformação, que não pode depender de escolhas ou de circunstâncias exteriores ou de outros, que devem depender da nossa postura interna, da nossa escolha íntima, mas que, a partir dessa escolha, possamos então clarear os nossos olhos, purificar a nossa mente, analisar com mais isenção, com menos malícia, com menos julgamentos prévios dos nossos irmãos, para realmente sermos colaboradores de Jesus, tirando as traves do nosso olho, para ajudar os nossos irmãos a tirar os cílios que porventura, ou melhor, os ciscos que porventura ainda tenha. Então essa é a chamada. Sigamos a Jesus, ouçamos o convite e avancemos. Agradeço aqui pela presença de todos. A Bárbara pergunta aqui a analogia da cruz. Eu vou colocar nos comentários do vídeo aqui a mensagem que ele faz essa analogia da cruz, né, como uma espada embainhada. E agradeço aqui a presença de todos, Eliette, a Beatriz, a Maria Cristina, a Leda, enfim. Que nós possamos, nesses momentos desafiadores, ouvir como nunca esse convite de Jesus, segue-me tu. Se os outros ainda se perdem nas paixões, nas disputas desnecessárias, no desespero, como nunca, segue-me tu. Porque esses que seguirem serão aqueles que abrirão caminhos de luz, caminhos de esperança, que mais cedo ou mais tarde haverão de ser seguidos também por aqueles outros que ainda se perdem nas sombras. Que nós, dentro das nossas imensas limitações ainda, confiando nesse que nos chamou e que por isso mesmo revela a sua confiança em nós, possamos seguir os passos, preparando caminhos que abram de fato novos horizontes para as consciências e os corações nesses momentos difíceis. A Poliana ali já citou um texto do Emmanuel que ele vai trabalhar essa questão da cruz e da espada, Fonte Viva 114. Tem mais um texto, se eu não me engano, que ele vai trabalhar mais ou menos esse mesmo símbolo, mas eu vou colocar aqui nos comentários. Beleza, amigos? No mais, agradeço a vocês, vamos seguindo. Hoje, pelo visto aqui, a internet contribuiu conosco, mas a ideia é que, como nunca, mantenhamos esses estudos, sobretudo nesses momentos, para nos nutrirmos. Nós vamos estar também, em breve, lançando um novo conteúdo no canal, né, Paulo de Tarso, um conteúdo que está vindo aí de estudos do Evangelho, do nosso grupo aqui presencial. Nós, nesse momento em que as palestras têm sido suspensas, as palestras presenciais, a gente vai estar divulgando também momentos para palestras aqui pelo canal, palestras virtuais, ou pelo Facebook, e depois a gente sobe aqui pelo YouTube, tudo bem? Para que a gente mantenha realmente os corações unidos e conectados ao alto. Nosso carinho, nossa gratidão a todos, paz e bem, e até quinta-feira, dando continuidade no capítulo 3. Muita luz, meus amigos. Fiquem com Deus.